Olá a todos que estão aí no dia de hoje, no Facebook, Instagram e YouTube, seja muito bem-vindo. Deixa eu só dar uma verificada aqui em relação ao Instagram, se está tudo certo. Vamos lá. Só um minutinho a todos que estão aí acompanhando. Ok, tudo certo. Deixa eu me posicionar um pouquinho melhor aqui no Instagram. Ok, boa noite, seja muito bem-vindo hoje ao episódio do Artigo em Foco, em que eu vou te falar sobre análise de dados. Como é que você pode ser independente na hora de escrever o seu artigo científico? Eu me chamo Ana Godoy e eu ajudo pessoas da área da saúde a escreverem seu artigo científico em um mês de uma forma descomplicada, prática e pensando na lógica científica. Então, você que está aí ao vivo comigo agora ou quem estiver assistindo na reprise vai aprender nesse conteúdo de hoje todas as informações dos elementos obrigatórios que você deve saber para escrever de modo independente o seu artigo científico. Muitas vezes a gente está aqui pensando como é que eu dou o primeiro passo para escrever cientificamente? Como é que eu consigo aplicar toda a lógica e prática científica? E às vezes a gente fica perdido, não sabe por onde a gente começa ou o que a gente tem que fazer. Então, o primeiro passo que você sempre deve pensar é o que você quer obter de resposta. Quando eu te falo o que você quer obter de resposta, eu estou te dizendo o seguinte: qual é o seu objetivo? Tudo na vida da gente tem um objetivo. A gente parte desse princípio de que tudo precisa ser prático. E no seu artigo científico também, qual é o seu objetivo? E o que eu preciso fazer para conseguir atingir esse objetivo? Qual é o percurso que será realizado, que será feito durante essa minha jornada científica? Então, você precisa começar a entender que todo o seu trabalho científico gira em torno do objetivo e, além disso, também em torno de como você vai executar as próximas etapas para ter um resultado. Ah, Ana, mas eu queria entender sobre análise de dados especificamente, porque a análise de dados é o que me causa grande angústia na hora de escrever o artigo científico. Para você entender essa lógica da análise de dados, precisa ter claro quais são as etapas. É muito ilusório, muitas vezes, a gente esquecer do método científico. E tudo começa com uma questão pequena. Por exemplo, a variável do seu estudo. Deixa eu pegar aqui uma água. Então, o que eu quero te dizer com isso? Sobre a variável do seu estudo. Eu estou te dizendo que a minha análise de dados começa nesse exato momento em que eu estou decidindo se eu vou coletar uma variável que ela já vem categorizada. O que é categorizada? Por exemplo, você fuma, sim ou não? Então, isso é uma decisão, uma forma de pegar o dado. Ou se eu pego uma variável que eu posso contar as informações de uma forma longitudinal, de uma forma contínua em relação àquele dado, ou como a gente chama de uma forma discreta. Então, é o número 1, 2, 3, 4. Então, dependendo do tipo de variável, você vai aplicar uma análise. Dependendo do tipo de variável, você vai aplicar outra análise. Então, o primeiro ponto é entender o tipo de variável. Se você não tem clareza desse elemento, você vai ter muita dificuldade para pôr em prática a sua análise de dados. Bem, depois que você consegue visualizar esse universo e entender todo o seu processo de variáveis, de classificação das suas variáveis, você vai começar a avançar para um outro item importante, que está dentro desse universo da análise dos dados, que é o que eu vou de fato avaliar. Aí você precisa ter uma segunda informação importantíssima,
que está relacionado com a condução do seu estudo. Então, quando as pessoas viram para mim e falam assim, ah, não, mas o método, o que as fases do método têm relação com a análise de dados? Tudo, porque tudo é definido ali. Então você acha que é só fazer uma regressão logística. Ai meu Deus, eu não sei fazer a regressão logística. Gente, isso aí é a pontinha do iceberg. Então se você não aplicou toda a estrutura prévia do artigo científico e do seu método, a tal da regressão logística, que é o bicho de 7 cabeças que todo mundo fala, não vai ser nada. Então tudo tem que começar desse ponto de como você define as suas variáveis. Outra questão é como eu classifico o meu estudo. Existem estudos quantitativos, existem estudos qualitativos, e eu preciso entender que a minha análise de dados está voltada para essa característica. Porque, gente, o estudo qualitativo ele está avaliando o quê? Ele está avaliando o meu discurso. Ele está avaliando aquilo que eu quero te dizer. E quais são as impressões que o leitor vai captar, que o pesquisador vai captar. Então, tem uma questão interpretativa da ideia do sujeito. Quando ele está com a informação ali disponível no estudo qualitativo, eu estou interpretando aquilo que ele está falando. Claro, tem técnicas que você vai interpretar isso de uma certa maneira, que você põe o posicionamento do investigador dentro daquela visão. Então eu expresso junto com aquele sujeito a minha opinião. Isso pode acontecer no estudo qualitativo. E tem aquela que eu sou imparcial. Eu olho de maneira crua a informação da minha análise de dados. Mas aí, tudo certo. Pensando de forma prática, como é que eu transito agora para a minha análise de dados do universo quantitativo? Ah, eu estou numa pesquisa quantitativa. O que eu estou fazendo? Eu estou contando o número de observações. Estou ali acompanhando as pessoas e estou vendo quantas pessoas têm a doença na população. Então, se eu posso contar, eu vou gerar resultados quantitativos. Então, qual é uma representação prática de um resultado quantitativo? Percentual, gente. Vocês já ouviram no jornal falar assim, 20% da população do Brasil consome bebida alcoólica? Estou chutando, não estou dizendo que é isso. Então, se você ouviu essa informação, isso quer dizer que é um dado que foi contado, quantitativo. E aí a minha análise de dados é diferenciada. Ela é focada para responder uma questão quantitativa. E onde é que eu fiz a previsão disso? Eu fiz a previsão disso lá no meu método. Então, no meu método, quando eu defini o meu tipo de estudo, eu já estou fazendo uma previsão do tipo de análise que eu estou fazendo. Então, assim, as pessoas ignoram muitas vezes todo esse processo de definir o tipo de estudo, de entender o tipo de estudo, de entender o que o tipo de estudo ajuda a responder o objetivo, e com isso perde a oportunidade de captar a informação da forma adequada, a informação que precisa ser trabalhada. Então, assim, se você quer ser independente na análise dos dados, o primeiro passo é entender sobre as variáveis e o tipo de estudo que você está conduzindo. Depois que você entendeu sobre isso, você vai pular para a fase de análise dos dados. Ai, Ana, mas o método tem muitas outras informações, critérios de elegibilidade, tem definição do desfecho da exposição, tem aspectos éticos, mas nós estamos falando aqui hoje para você escrever de modo independente do ponto de vista da análise dos dados, como eu faço a avaliação dos meus dados. Então, quais são as seções que te conectam dentro do método com isso para você tornar aplicável essa conduta de fazer a sua análise de forma independente? É você pensar o tipo de estudo e responder com isso a sua análise de dados. O que eu quero te dizer com isso? De forma mais prática ainda. É quando eu quero estimar medidas. Então, vamos supor, eu quero avaliar
uma medida descritiva. Ana, o que é uma medida descritiva? É aquela medida em que eu só estou apresentando um percentual de um evento na população. Existem outras medidas descritivas que a gente pode utilizar, mas aqui, por exemplo, no ilustrativo, a gente vai trabalhar com essa ideia. Então, eu estou trabalhando com percentual. Então, sempre que eu tiver um percentual, eu tenho um resultado descritivo. E aí, eu vou avaliar de uma forma diferente os meus resultados se eu tiver um dado que eu estou contando a quantidade de casos novos. Então, hoje no Distrito Federal tiveram 20 novos casos de Covid-19. Então, novos casos. E aí isso é reflexo de quê? Isso é reflexo de um efeito que a gente conhece como incidência, que é a quantidade, que representa a quantidade de casos novos de uma determinada doença na população. Agora, se eu tenho um total de casos, Ana, quantos casos aconteceram até hoje de Covid-19 no Distrito Federal? Aconteceram 500 casos. Então, eu vou ter o meu universo total de pessoas que foram acometidas por essa doença. Então, aí eu tenho uma prevalência. Então, eu posso começar a desenhar o meu estudo conforme essas características e conforme o tipo de estudo. Novos casos, eu vou entender que é um tipo de estudo que eu posso acompanhar os sujeitos. Eu estou observando que naquele momento não tinha ninguém com a doença, eu tinha 480 pessoas com a doença e de repente surgiram 20 novos casos. Então eu estou acompanhando ali um lapso de tempo. Então, com esse acompanhamento, eu tenho um estudo de coorte, por exemplo, e eu gero uma medida de associação voltada para esse tipo de estudo. Mas aí, imagine que você não está acompanhando, você está vendo aqui hoje, eu estou batendo aqui um retrato deste momento. Eu não sei o que aconteceu no passado, não sei o que vai acontecer no futuro, eu sei o que está acontecendo aqui e agora. Então, Ana, agora quantos casos tem de Covid-19 no Distrito Federal? Tem 500 casos. Então, eu estou vendo hoje, eu não sei quantos casos novos surgiram hoje, é um ponto do tempo. Então, isso vai ser a prevalência. Então, se eu quero ver a prevalência, eu vou estar olhando um estudo transversal e, consequentemente, eu vou calcular ali uma razão de prevalência. Então, quando você começa a entender essa lógica mais direcionada para a sua necessidade, você começa a tornar mais prático essa ideia de análise dos dados. Então, se eu escolher um tipo de estudo transversal, eu vou escolher um tipo de análise que tem que estimar a prevalência daquela doença. Se eu escolher um estudo longitudinal, uma coorte, por exemplo, eu vou escolher uma medida descritiva que se chama incidência. Então, é importante a gente pensar sobre isso. Oi, Aline, eu estou em Brasília no momento. Estou no sentido de que eu estou aqui há alguns anos, há pelo menos 8 anos. Tá bom? Mas eu não sou nascida em Brasília. Então, é isso que a gente tem que começar a pensar na hora que a gente está delimitando o nosso trabalho científico, a nossa ideia científica. Bem, você consegue calibrar aí o seu tipo de estudo e as suas características, você vai começar a avançar para um outro espaço, para um outro cenário que você queira pensar, que é um processo de análise um pouco mais elaborado. E aí, gente, não tem jeito. Para quem está realizando pesquisas quantitativas, tem que aprender sobre medidas epidemiológicas. Esse fenômeno da medida epidemiológica se chama análise inferencial, ou seja, é a análise mais aprofundada que busca respostas voltadas para a relação de dois eventos. O que isso significa na prática? Significa, por exemplo, que eu quero saber se o tabagismo causa câncer de pulmão. Então, para eu saber se existe isso, eu vou estabelecer uma relação de causa, aqui que eu estou avaliando, com o meu desfecho. Eu quero comparar se o tabagismo, eu acompanhando por um período de tempo, vai levar ao câncer de pulmão. Então, quando eu estou trabalhando com esse tipo de informação,
o meu foco ele é destinado à compreensão de uma relação entre dois eventos. Então, a sua independência de análise de dados está nesse ponto-chave. Ah, Ana, mas a minha pesquisa ela é qualitativa. Como é que eu vou fazer esse tipo de avaliação? Você vai conectar as ideias. E por isso que também na análise qualitativa você precisa usar programas. Gente, o programa está aí, o aplicativo está aí para te ajudar a que você se torne mais eficiente durante essa sua jornada. Não é simplesmente você ficar pensando que vai fazer tudo na mão. Existem programas, inclusive programas gratuitos, que te ajudam com isso. Então, na sua pesquisa qualitativa, você vai estabelecer essa questão temporal de eventos e vai conectar as ideias para fazer algum tipo de inferência aplicável conforme o teórico. Então, no estudo quantitativo, a gente está muito focado em análise de dados, nos resultados, pensando nessa forma de atuação. Já na pesquisa qualitativa, a gente vai trabalhar com a análise daquele discurso e tem várias técnicas que você vai poder aplicar durante essa sua jornada de escrever cientificamente. Mas parece que é muito complexo essa parada de fazer análise de dados, que é algo fora da nossa realidade, que eu simplesmente não vou nunca aprender. E não é isso. O que você precisa entender é que nem sempre a gente vai dominar tudo. Eu não domino tudo, inclusive essa parte do cálculo matemático. Então, eu me lembro que quando eu estava aprendendo a estatística, eu foquei muito no meu processo da interpretação coerente. E eu aprendi a ter coerência nessa interpretação. Quando eu consegui ter clareza disso, aí eu fui para o cálculo matemático, porque aquele cálculo matemático ia suprir uma necessidade, uma curiosidade de entender um pouco sobre esse processo, como eu posso aplicar tudo isso de uma maneira muito mais prática. Então, gente, você, quando estiver fazendo análise dos dados, tem que ir desenvolvendo habilidades críticas aplicáveis ao que você quer responder. Então, por exemplo, não é simplesmente você falar assim, olha, eu calculei um risco relativo e eu obtive aqui uma medida de associação de 7. Ai, gente, então quer dizer que a pessoa que fuma tem 7 vezes maior risco de ter câncer de pulmão. Opa, calma, vamos avaliar se é isso mesmo. A gente tem que pôr o nosso olhar crítico em cima do banco. E para isso eu preciso aprender a interpretar. Se eu não consigo interpretar e desconfiar do banco dos dados que está no meu banco, eu caio num problema sério que é de distorção dos meus resultados. Então, se eu pudesse lhe dizer que foi a minha independência estatística para analisar dados, foi no momento exato em que eu aprendi essa interpretação da forma coerente. Então, você deve aprender onde usar cada medida de associação e como classificar conjugado ao tipo de estudo. Então, gente, já que a gente consegue perceber isso, a gente vai trazer uma outra ideia importante, que é sobre análise múltipla. Muitas pessoas não sabem o que é isso, ou então falam assim, análise multivariada. É interessante, eu recebi um artigo para dar um parecer essa semana, e estava lá escrito análise univariada e análise multivariada. E aí eu fiquei pensando que teve um curso que eu fiz alguns anos atrás, que foi interessante. A professora, eu ainda estava acho que no mestrado, a professora falou assim, olha, essa história de análise multivariada não é dessa forma, é análise múltipla. Por quê? Porque você envolve múltiplas informações que você quer avaliar se aquela variável potencializa ou não o que você está observando. Então, o que isso significa na prática, quando você está ali fazendo uma análise múltipla? É que você está pegando suas variáveis e você está correlacionando, fazendo uma relação, fazendo uma ligação entre essas duas variáveis. E eu pego um terceiro fator que pode causar uma distorção. Análise múltipla é uma arte. E por que eu digo que é uma arte você fazer análise múltipla? Porque você precisa compreender
o movimento das suas variáveis e ainda avaliar se a qualidade do seu modelo é suficientemente bom para caracterizar o seu resultado. Então, não é somente você pensar assim, eu tenho aqui a idade, olha só, a idade na faixa etária mais nova e na faixa etária mais velha. Eu vou pegar essa idade e vou colocar aqui junto com essas outras variáveis para ver se vai ter um desfecho. Não é só isso, porque a idade, você tem que saber se tem uma influência na literatura, se tem um aspecto estatístico e também se no final aquela variável ela vai ser considerada importante para o seu modelo e melhorar a qualidade do seu modelo estatístico. Então, assim, o que eu quero te dizer é que quando você está escrevendo um artigo científico, você tem que puxar tudo isso na sua visão de análise de dados. E dá para ser independente? Dá, porque os meus alunos, eles se tornam independentes. Eu tenho hoje, gente, alunos que trabalham no Ministério da Saúde com análise de dados, que só eles fazem análise de dados. E eles aprenderam assim, com esse processo de aplicar o conhecimento teórico, a interpretação, avançar para usar um aplicativo e a partir disso trazer as interpretações. Eu tenho uma aluna, professora universitária da Universidade Federal de Rondônia, que ela me falou assim, professora, é um divisor de águas essa ideia de como consegue realizar a análise estatística de uma forma muito mais prática, porque parece algo de outro mundo. Então, tudo isso começa em que momento? Da interpretação e da definição das suas variáveis. Então, é bem legal a gente pensar sobre isso quando nós estamos escrevendo o nosso artigo científico e aplicando todo esse nosso conhecimento. Agora, sabe qual é o grande problema que as pessoas fazem e elas ficam ansiosas? É entrar no programa estatístico para fazer a análise e não cuidar do banco de dados. Então, se eu pudesse dizer a vocês uma questão importante de quando você está aqui querendo fazer o seu artigo, trabalhar com informação, pegue o banco de dados e olhe com todo cuidado, com toda atenção, porque um dado faltante é capaz de modificar completamente a direção do seu resultado. Então, é muito importante ter clareza desse universo. E como é que eu monto um bom banco de dados? Comece a entender o funcionamento de uma planilha de Excel. Você sempre vai colocar na coluna as suas variáveis e na linha as suas observações. Então, se eu tenho um indivíduo que está ali participando do evento, esse indivíduo será representado pela linha. Se eu tiver um indivíduo, se eu tiver uma variável que eu quero avaliar com uma idade, ela vai estar representada aqui na coluna. Ana, então, o ideal é coletar as informações da forma mais bruta possível, né? Sem definir categoria já de início. Exatamente. Por quê? Quando você pega a informação agregada, você perde a sua capacidade analítica de resposta. O que eu estou querendo dizer com isso? Nossa, está ficando complexo, né? Eu quero te dizer que você podia ter a oportunidade de fazer um modelo, um processo de análise estatística mais direcionado para uma resposta efetiva e você coletou a variável categórica. Por exemplo, a idade. A idade você tem que chegar lá e dizer, fulano de tal, qual é a sua idade? Ah, eu tenho 20 anos. Aí é diferente de você perguntar, fulano de tal, você está na faixa etária de 20 a 30 anos. Ele pode ter 20 ou ele pode ter 30. Você perde a oportunidade de fazer uma análise mais robusta se você tivesse coletado a variável contínua. Por quê? Porque depois você pode agregar essa variável, mas antes você não consegue. Se você coleta ela já agregada, você não consegue desagregar. Então, é muito importante esse detalhamento e essa compreensão da sua aplicabilidade analítica. E por que eu estou te dizendo isso? Porque você vai ver por aí, em vários lugares, as pessoas tendo essa dificuldade de interpretar e de aplicar. O estatístico é um profissional excelente que a gente deve sim ter ao nosso lado durante essa jornada, mas não adianta o estatístico fazer e você não saber nem ao menos interpretar. Por isso que a sua independência na análise dos seus dados começa com a interpretação. Agora, se você me perguntar assim, Ana, hoje você faz análise dos seus dados? Eu faço análise de todos os artigos científicos
que eu escrevo, que eu sou autora, que eu sou coautora, praticamente sou eu que faço as análises. E por quê? Porque são habilidades que a gente desenvolve durante essa nossa jornada e que você também pode desenvolver. Não é nada tão complexo assim que você não seja capaz de aprender. É sim, agora você precisa do caminho correto para fazer isso. Então, as perguntas sempre giram em torno do seguinte: será que eu terei que calcular tudo isso na mão? Ou será que eu vou saber interpretar? Ou será que eu não vou conseguir mexer no programa estatístico? Não, você vai conseguir desenvolver tudo isso, desde que você coloque em prática cada etapa, especialmente quando você estiver pensando na interpretação. Então, se eu pudesse te dizer um jeito que é o primeiro passo desse processo de você escrever cientificamente, é aprendendo a interpretar os dados descritivos e inferenciais, que eu já te disse aqui nesse nosso encontro de hoje do Artigo em Foco, como você consegue interpretar. Então, você vai trazer aquelas questões básicas do seu processo de construção do percentual da frequência ou da construção da medida de associação conectada ao tipo de estudo e vai interpretar adequadamente esse seu achado científico. Então, isso faz muita diferença, gente, durante esse processo. E por onde eu posso começar? Se eu pudesse lhe dizer um caminho muito prático de por onde você vai conseguir perceber esse movimento científico, uma questão importante é você começar a interpretar o resultado do artigo científico. Ultimamente, nos últimos anos, inclusive, acho que nos últimos 4 anos, eu tenho reforçado muito durante a redação do meu artigo científico, a interpretação, para que as pessoas, cada vez mais que vão ler aquele artigo, tenham facilidade de interpretar aquele resultado. Não é todo mundo que domina sobre isso, mas é muita gente comprometida com vontade de aprender. E isso é importante. Quando você tem comprometimento com vontade de aprender, você vai deslanchar no seu processo de aplicar a lógica da análise de dados. Então, assim, se você estiver lendo um artigo científico, pega a medida ali que o autor colocou e interpreta, trazendo o direcionamento prático da epidemiologia e da análise de dados. Se for um estudo quantitativo. Se for um estudo qualitativo, pega o teórico do estudo qualitativo que ele disse que abordou e faz essa crítica da interpretação. Por quê? Quando você estiver escrevendo seu artigo científico, você vai estar anos-luz aí durante esse processo de interpretação dos seus resultados, dos seus achados. Então, é interessante que você consiga entender isso de forma muito mais prática e muito mais objetiva. Então, gente, o artigo científico, a tradução da informação e da análise dos dados vem por esse caminho. Esse caminho da gente conseguir ver a aplicabilidade. Sabe aquela história que você sempre lê o artigo científico e não entende nada? Como diz o povo, neca de pitibiriba, nada no artigo científico? Por quê? Está faltando esse entendimento da interpretação. E aí a gente está apegado ao quê? Aos modelos de regressão. Porque eu queria aprender a regressão logística, eu queria aprender a regressão linear, mas não aprende a interpretar o que sai disso. A regressão logística, a regressão linear, a regressão de Poisson, a regressão, a análise multinível, ou então o modelo hierarquizado, tudo isso você só vai conseguir dominar, que são técnicas analíticas, quando você sabe interpretar o que aquilo está trazendo para você de uma forma muito prática e muito objetiva. Então, não se esqueçam, não esqueçam jamais desse detalhe e dessa informação. Eu queria te dizer outra informação importante. Se você quiser aprender de forma prática, tudo isso estude prevalência, incidência e medidas de associação do ponto de vista quantitativo. Se você quiser entender do ponto de vista qualitativo, você pode pegar e estudar os teóricos conforme o tipo de análise que você vai fazer. Aí, gente, você vai ter assim, sucesso nesse negócio de fazer análise, de ter independência e de interpretar os seus dados. Bem, gente, olha, essa semana vai ser uma semana intensa. Estarei com vocês aqui todos os dias, até sexta-feira, fazendo lives. Eu abri a caixinha para vocês fazerem perguntas. Acompanhe os stories, acompanhe a caixinha, acompanhe o feed. Tem muita novidade aí. Então, estarei todos os dias, amanhã, pela manhã,
Às 8 horas e 7 minutos teremos uma live de como não errar na hora de aplicar o teste de hipótese para variáveis contínuas. Que é isso? Então fica a dica que se eu fosse você não perderia esse nosso encontro amanhã. E se você tiver alguma dúvida, manda pergunta na caixinha, manda pergunta aqui na live, manda pergunta pelo direct, que eu estou aqui sempre à disposição para respondê-los. E se inscreve na semana do artigo científico que acontecerá entre os dias 22 e 26 de março. Não esquece desse nosso encontro. Até a próxima!